Tudo começa num imenso galpão de armazenamento daqueles que parecem não ter fim. Ali, dezenas de trabalhadores seguem sua rotina puxada. Um deles é o Jack, que está finalizando mais um turno ao lado da sua equipe. De repente, o chão balança como se um gigante tivesse tropeçado. Jack e o chefe dele se olham com aquela cara de "o que foi isso?" e saem correndo para entender. A resposta não demora. Uma explosão absurda detonou a área ao lado. O gerente, ainda zonzo, vai verificar e descobre que o carro dele virou sucata. Foi esmagado por destroços de um avião militar que caiu do nada. Mas o que um avião do exército estava fazendo ali e por que despencou? Jack e os colegas começam a especular o que rolou. Enquanto isso, em outro canto da cidade, conhecemos Lucy, que passeava tranquila com seu cachorro até notar uma fumaça preta subindo do galpão. Gritos e correria se espalham e o cachorro dela, do nada, dispara em direção ao caos. Sem pensar duas vezes, ela corre atrás. Perto dos escombros, uma caixa metálica, vinda do avião, está aberta. De repente, algo estranho e claramente hostil ataca o cachorro, que não resiste. Lucy tenta ajudar, mas também é surpreendida e acaba tendo o mesmo destino trágico. Logo depois, entram em cena Charlie e Mark, presos num engarrafamento de fazer qualquer um perder a paciência. Charlie está na pior desde que levou um pé na bunda da namorada Shiley. Nem teve explicação. Ele trabalha no mesmo galpão onde o acidente rolou, mas ainda não sabe da confusão. Está indo até lá buscar umas coisas que deixou guardadas. De volta ao galpão, Jack tenta resolver o problema de um portão danificado pela explosão. O sistema ficou doido, abrindo e fechando sem parar. Ele chamou um eletricista que avisou, só consertando manualmente lá no centro de controle, no porão. Jack acompanha o eletricista até o porão, já que o sistema do portão principal ficou maluco depois da explosão. Enquanto o portão ainda está aberto, Charlie e Mark aproveitam e entram no galpão. Jack segue com o eletricista, que começa a estranhar o clima pesado no subsolo, mas aceita fazer o serviço. Depois de explicar tudo, Jack volta para a parte de cima. Lá em cima, Charlie e Mark dão de cara com Shiley, a ex dele, Nick e Chris, que também trabalham no local. O clima pesa quando Charlie e Shiley começam a discutir. Ela, tranquila como quem acabou de sair de férias, parece feliz com o fim do namoro, o que deixa Charlie ainda mais revoltado. No meio do barraco, puff, a luz cai do nada. Jack se surpreende, já que a energia não deveria ter falhado. Ele percebe que tem algo errado e que precisa agir rápido. Logo, sons esquisitos começam a vir do porão. Jack, preocupado, decide descer. Encontra o eletricista caído nos degraus, com o isqueiro aceso e o corpo todo ferido. A cena é de arrepiar. Do lado, uma criatura bizarra, cheia de dentes e garras, é quem causou aquilo tudo. Jack quase vira o próximo da lista, mas consegue fugir por pouco, se trancando em uma sala enquanto grita por socorro. O bicho, claro, vai atrás. Enquanto isso, Chris, morrendo de fome, decide sair do esconderijo com Nick em busca de comida ou de qualquer coisa comestível. Já Charlie, cansado da discussão sem fim com Shiley, resolve ir embora com Mark. Mas quando chegam ao portão de saída, surpresa. Nada abre. Tudo travado. Eles são obrigados a voltar. Nick, curiosa, ou corajosa demais, entra numa câmara depois de ouvir ruídos estranhos. Enquanto isso, Shiley percebe que Charlie ainda está por perto e outra briga se arma. Ela deixa claro que não quer mais nada com ele. A rejeição derruba Charlie, que se isola num canto e entra num buraco emocional daqueles. Enquanto Charlie ainda tentava juntar os cacos do coração partido, nem imaginava que a maior traição estava bem ao lado. Seu melhor amigo, Mark, era o verdadeiro motivo do fim do relacionamento. Shiley não apenas terminou com Charlie, ela e Mark estavam juntos, em segredo. Do outro lado, Chris chega a uma sala repleta de manequins. No meio daquele cenário estranho, ele escuta uma voz conhecida. Era Jack, escondido entre as sombras, tentando sobreviver. Sussurrando, Jack avisa para ele ficar quieto. A criatura estava por perto e não era de fazer cerimônia. Chris mal tinha processado o alerta quando a coisa apareceu e arrastou Jack para a escuridão. Tudo indicava que Jack tinha sido levado para a morte. Em pânico, Chris corre para escapar. Enquanto isso, Nick procura por Chris e pergunta a Charlie se sabia do paradeiro dele. Mas Charlie, afundado em mágoas, mal responde.
Disse apenas que estavam todos presos ali e que a saída parecia impossível. Logo, um barulho alto ecoa pelo depósito, obrigando todos a se reunirem. É então que Charlie flagra Shelley e Mark saindo juntos de uma sala. A verdade vem à tona. Os dois estavam mesmo juntos. A traição atinge Charlie em cheio, e até Nick fica revoltada com Shelley. Perturbado, Charlie decide se afastar. Nick o acompanha. Caminhando juntos, eles chegam à mesma sala dos manequins e encontram Chris encostado num canto, em estado de choque. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme Storage 24. Comente muito bom, para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Nick se aproxima para ajudá-lo e percebe sangue escorrendo da cabeça dele, e do teto também. Charlie sobe até a ventilação para entender de onde vinha aquilo e se depara com o corpo de Jack pendurado. A cena é macabra. Shelley e Mark, ao saberem, correm até lá para tentar ajudar, mas o medo já dominava todos. E quando parecia que não podia piorar, um senhor estranho surge do nada, segura Nick e com uma escova de dentes elétrica na mão grita: "Ela te mandou! Você veio acabar comigo!" No meio do caos, Charlie corre para ajudar Nick, que estava sendo agarrada por um senhor completamente fora de si. Antes que ele fizesse algo pior, Shelley surgiu como uma heroína e o derrubou com um golpe certeiro. Logo perceberam que o tal velho não era uma ameaça real. Ele segurava apenas uma escova de dentes elétrica. Nada muito mortal, a não ser para quem tem trauma de dentista. Com ele desacordado, decidiram levá-lo para uma sala mais segura. Quando acordou, começaram a conversar com ele. Seu nome era Dave. Há anos estava escondido naquele lugar. Depois de um divórcio conturbado, sua ex-mulher entrou com tantos processos que ele decidiu sumir do mapa. Jurava que o grupo havia sido enviado por ela para capturá-lo. Paranoia pouca é bobagem. Com o tempo, todos perceberam que Dave era mais excêntrico do que perigoso. A tensão parecia diminuir, até que sons esquisitos começaram a ecoar do lado de fora. Charlie mandou trancar a porta imediatamente. Nick, mesmo assustada, correu para garantir o tranco. Mas aí, a luz se foi. E logo em seguida, alguém, ou algo, começou a forçar a entrada. Chris, que já havia visto a tal criatura uma vez, entrou em pânico. Em vez de ficar com o grupo, saiu correndo sozinho, uma escolha péssima. A criatura o avistou na hora e foi atrás, veloz como um raio. Chris acabou encurralado, sem saída. E ali, diante do monstro completo, teve um fim brutal. A criatura arrancou seu coração com as próprias garras. Aquela aberração não era qualquer coisa. Ela veio de uma caixa que caiu de um avião militar. Sim, o exército estava por trás disso. Um acidente liberou o que deveria ter ficado trancado para sempre. Agora, todos começaram a entender o tamanho do problema. Foi então que Dave os levou até um bunker que ele mesmo havia preparado. Morando ali há anos, ele já tinha tudo ajustado para sobreviver. Dave tinha mais informações do que deixava transparecer. Ele vinha acompanhando os movimentos do lado de fora e sabia exatamente o que os militares estavam aprontando. O exército havia isolado a região e ordenado que ninguém saísse de casa. Era claro que algo muito sério estava sendo abafado. Segundo ele, tudo indicava que os militares haviam feito besteira das grandes. E agora estavam tentando varrer tudo para debaixo do tapete. A criatura que estava perseguindo o grupo, na verdade, fazia parte de um experimento secreto. Um acidente durante o transporte militar fez com que o container caísse e se rompesse. Resultado? Um alienígena perigoso à solta, bem ali, no mesmo armazém onde eles estavam. No começo, Mark e os outros ficaram desconfiados. Era muita teoria para digerir de uma vez. Mas Charlie, ainda abalado com a morte brutal de Jack, começou a dar crédito à história. Ninguém ali seria capaz de fazer aquilo. Só podia ser coisa de um monstro. Ele perguntou diretamente a Dave: o que podiam fazer para escapar com vida? Dave foi claro. O único caminho era sair dali o quanto antes. Quanto mais demorassem, maior o risco da criatura localizá-los. O problema era que todas as saídas estavam trancadas com um sistema eletrônico. Só poderiam ser abertas com um controle específico. Foi aí que Dave se lembrou de um detalhe importante. O eletricista que havia feito manutenção no local tempos atrás possuía um botão digital que destravava tudo. Mas tinha um porém. Esse homem havia descido até o porão e nunca mais voltou. Ou seja, o botão estava com ele, e a criatura também poderia estar por lá. Era um plano arriscado. Dave
Então indicou um caminho menos óbvio: os dutos de ventilação. Ele costumava usar aqueles túneis para se locomover sem ser visto. Orientou Mark e Nick sobre o trajeto. Porém, deixou um aviso final: se a criatura os encontrasse lá dentro, só restaria correr. Ou torcer por um milagre. A ideia de ter uma arma soava como um sonho para Charlie e Mark. Quando Dave comentou sobre uma câmara onde talvez houvesse armamento, os dois nem pensaram duas vezes e se enfiaram nos túneis de ventilação. Deixaram de lado qualquer desavença e começaram a agir como uma verdadeira dupla, avançando pelos dutos com um objetivo em comum. Chegando ao local indicado, nada de armas. Mas encontraram alguns fogos de artifício, rádios comunicadores e comida. Não era o arsenal dos sonhos, mas já ajudava. Com esses itens em mãos, voltaram pelos túneis, pensando em entregar os suprimentos ao grupo antes de seguir para o porão. Só que algo parecia errado. A criatura parecia já ter detectado onde eles estavam, talvez pelo ritmo dos batimentos cardíacos ou sabe-se lá o quê. Mark percebeu isso ao ver o duto sendo amassado por alguma coisa muito forte. O pânico bateu e ele agiu pelo instinto. Abandonou Charlie e correu sozinho de volta para o bunker. Quando chegou, só disse que Charlie provavelmente tinha virado comida de monstro. Aquilo foi um baque para o grupo. Mais um companheiro perdido. A esperança começou a desaparecer. Mas Dave tentou manter todos firmes. Disse que a única saída era chegar ao porão e abrir as portas do galpão. Era isso ou esperar pelo pior. Enquanto isso, Charlie estava vivo. Ferido, mas respirando. Foi parar numa sala esquisita, cheia de caixas com brinquedos. Antes que pudesse entender o que era aquilo, a criatura surgiu bem diante dele. Alta, assustadora e claramente pronta para atacar. No desespero, Charlie pegou uma boneca e a colocou na frente. O alien, confuso, arrancou a cabeça do brinquedo, achando que tinha vencido. Mas Charlie ainda fazia pequenos ruídos, e isso impediu a criatura de ir embora. Por sorte, um cachorrinho de brinquedo começou a se mover e fazer barulho, o suficiente para distrair o monstro por alguns instantes preciosos. Charlie não pensou duas vezes e disparou dali. Sabia que, assim que a pilha acabasse, o monstro voltaria à caça. Depois de correr feito maratonista, conseguiu reencontrar os outros. A galera ficou aliviada ao ver que ele estava vivo. E de quebra, a confiança em Mark foi pro ralo, já que ele tinha mentido na cara dura. Sem perder tempo, Charlie avisou que o bicho estava solto por ali mesmo. Se quisessem sair vivos, tinham que dar o fora o quanto antes. Dave assumiu a liderança e o grupo começou a seguir, tentando se afastar o máximo possível do perigo. Dave percebeu que a criatura estava próxima e qualquer deslize podia ser fatal. Diante disso, disse para os outros seguirem por um caminho seguro, enquanto ele tentaria distrair o alien sozinho. Pouco depois, o confronto aconteceu. Dave ficou cara a cara com o monstro e, sem demonstrar medo, começou a falar coisas aleatórias, até soltou que o rosto da criatura lembrava o da esposa dele. Tentou ganhar tempo com conversa fiada, mas o alien não comprou a ideia. Partiu para cima com tudo e destruiu Dave em segundos. Um fim trágico, mas que permitiu aos outros escaparem. Charlie, Mark, Nick e Shilly correram para o porão. Precisavam do controle remoto que estava com o eletricista, o único jeito de abrir as portas e sair dali. Com pouco tempo, Charlie organizou o grupo em duplas para vasculhar o local. Havia sangue por todo lado, o que indicava que o eletricista provavelmente estava por ali. Só que Mark, cheio de orgulho, se recusava a obedecer Charlie. Mesmo assim, após muita busca, Charlie achou o controle. Agora tinham uma chance de escapar. Mas a criatura, rápida como sempre, já havia descido até o porão. Sem pensar, todos correram para os andares superiores. E foi aí que perceberam que Shilly tinha sumido. A essa altura, Mark tinha uma missão simples: proteger Shilly. Mas na hora do aperto, largou a namorada para trás sem pensar duas vezes. Charlie, revoltado com a covardia, perdeu a paciência e partiu para cima dele. Chamou Mark de egoísta, acusou de usar todo mundo como escudo e ainda jogou na cara que Shilly havia perdoado ele. E mesmo assim, foi deixada para morrer. Charlie jurou que, custasse o que custasse, voltaria para salvá-la. Enquanto isso, Shilly estava nas redondezas do porão, praticamente cara a cara com o monstro. Mas, num ato de coragem, ou desespero, sacou uma agulha do bolso e enfiou na criatura com força. A dor fez o bicho recuar e Shilly aproveitou para fugir.
Mal conseguia se manter em pé, mas gritou por ajuda. Charlie ouviu e logo percebeu a situação. Já tinha algo em mente para dar fim à ameaça. Ele sabia que o alien tinha uma queda por brinquedos barulhentos. Então, pegou todos os fogos e explosivos restantes, enfiou numa boneca e deixou o presente no caminho da criatura. Quando o alien ouviu os sons, foi direto para o chamariz e não deu outra. Uma explosão tomou conta da sala. O impacto foi tão forte que parecia ter resolvido o problema. Charlie se aproximou entre a fumaça e encontrou Shirley ainda viva. Os dois se abraçaram. Ela parecia ter finalmente enxergado quem realmente se importava com ela. Decidiram ir até o portão principal usando o controle remoto. Mas o pesadelo não tinha acabado. A criatura, toda deformada, ainda estava viva e furiosa. Corriam contra o tempo enquanto o monstro os perseguia. Ao chegarem à recepção, a surpresa final. O portão estava trancado. Mark tinha se trancado lá dentro, decidido a se salvar sozinho. Mesmo com os gritos desesperados do grupo, ele se recusava a abrir. Mark fingiu que não ouviu os pedidos e tentou escapar sozinho. Sem tempo para discutir, Charlie partiu para a ação e começou a arrombar a porta. Depois de muito esforço, conseguiu derrubar tudo no braço. Mal abriram, Shirley já chegou estalando a mão no rosto de Mark, dando a resposta que ele merecia pela traição. Ele tentou salvar a própria pele e deixá-los para morrer. No momento em que Charlie acionou o controle remoto para abrir o portão principal, a criatura apareceu como um raio. Agarrando Mark primeiro, cortou sua garganta sem qualquer piedade. O grupo gritou em desespero. Charlie pegou a primeira barra de ferro que viu pela frente e partiu para cima do monstro. O bicho era tão forte que segurou Charlie no ar com apenas uma mão, como se ele fosse um boneco. Mesmo assim, ele não largou a barra e continuou batendo com tudo que tinha. Cada um atacava de um lado, tentando acertar alguma parte vulnerável. Em meio ao caos, Charlie acertou um golpe certeiro bem no ponto vital do alien, mesmo sem saber ao certo o que estava fazendo. O importante é que funcionou. O monstro caiu sem vida. Eles tinham vencido. Mas a alegria durou pouco. Quando saíram pelo portão, deram de cara com algo que ninguém esperava. O planeta já estava tomado por naves alienígenas gigantes, destruindo tudo que viam pela frente. Cidades em chamas, o céu coberto de máquinas e as forças armadas pareciam impotentes diante do tamanho do ataque. Era claro que as coisas tinham saído do controle. A única certeza que restava para Charlie e sua equipe era que a luta estava apenas começando. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá!